Você já se perguntou se é tão simples trabalhar com as leis de Newton, tanto quanto compreendê-las? Fica ligado nesse vídeo que após a vinheta eu vou te dar algumas dicas. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal. E ao fim deste vídeo, caso você goste, não esqueça de deixar o seu like, que ele é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. E vamos que vamos! Para aplicarmos as leis de Newton em resoluções de problemas em que envolve corpos e sistemas de corpos, é necessário que a gente simplifique alguns equipamentos complexos, tais como blocos, fios, roldanas ou polias. Toda partícula, todo carro ou todo móvel em movimento, nós iremos simplesmente chamá-lo de bloco. Observe a figura aqui ao lado, onde nós temos um bloco que está sendo puxado por uma força B, e para aplicarmos as leis de Newton no nosso sistema, é importante que a gente identifique onde é que estão as forças que agem sobre este corpo. Então vamos a elas. Uma das primeiras coisas que devemos fazer na resolução de questões ou na aplicação das leis de Newton é determinar as forças que estão atuando sobre o corpo. Observe na figura aqui ao lado que nós temos o bloco. Então nós temos sobre ele a força peso, que é a pressão que esse corpo exerce sobre a superfície em virtude da força de atração que a Terra exerce sobre o mesmo. Temos a força normal, que é a força que a superfície exerce sobre o bloco. Temos a força F, que está puxando o corpo para a direita. E temos também a força de atrito, em sentido contrário ao movimento do corpo, que é a força que atua entre as superfícies em contato, ou seja, a superfície do bloco e a superfície ao qual o mesmo está apoiado. Observe que essa força normal, ela recebe esse nome de normal, em virtude dela estar sempre perpendicular à superfície a qual o corpo está apoiado. Seja essa superfície horizontal, vertical ou inclinada, como nós podemos ver aqui. No momento, iremos observar apenas a força peso, ou a força de pressão que o corpo exerce sobre a superfície, e a força normal. As outras forças nós iremos determiná-la adiante. Na imagem aqui ao lado, podemos observar que esse par de forças, peso e força normal, não são forças de ação e reação, uma vez que estas forças de ação e reação, segundo a terceira lei de Newton, elas sempre atuam em corpos diferentes. E o que nós podemos observar aqui na figura é que a força peso é a força de atração que a Terra exerce sobre o corpo. E a força normal é a força que a superfície de apoio exerce também sobre o corpo. Então podemos observar que essas duas forças, elas atuam em um mesmo corpo. No entanto, para manter o equilíbrio do corpo sobre a superfície, estas forças devem possuir mesma intensidade. Vamos provar isso através da aplicação da segunda lei de Newton. Observe o cálculo aqui ao lado. Um outro objeto que podemos simplificar nas aplicações das leis de Newton são os fios, que nós iremos chamar de fio ideal. Esse fio ideal, ele pode estar indicando um cabo de aço, uma corda, um cordão, ou qualquer coisa que seja flexível ao qual os corpos estiverem unidos. Então, esse fio ideal, ou esses fios ideais, serão elementos de transmissão de força, ou seja, sobre eles, devido à sua geometria, iremos observar apenas a força tensora ou a força de tração, que é a força que está sendo transmitida de um corpo para o outro. Observe também aqui na figura ao lado, que nós temos dois corpos A e B, os quais estão unidos por um fio ideal, e sobre o corpo B, nós temos uma força puxando esse corpo também para a direita. Vamos identificar também as forças que atuam sobre esses dois corpos A e B. Um outro elemento que também é muito utilizado na aplicação das leis de Newton é a polia, ou roldana, seja ela móvel, fixa, ou também um sistema de talha, ou talha exponencial. Já a talha exponencial é um sistema de polias, na qual
existem pelo menos uma polia fixa e uma polia móvel. Observe na figura aqui ao lado, onde nós temos uma polia fixa. A outra figura aqui nós temos uma polia móvel. E a figura seguinte, nós temos aqui uma talha, onde vocês podem observar que nós temos polia fixa e temos aí 3 polias móveis. O sistema de polia ele é muito utilizado para facilitar o trabalho humano. Quando nós temos apenas uma polia fixa, esta é apenas para mudar a direção e o sentido da força que está sendo aplicada no deslocamento do corpo ou no levantamento do corpo. A partir do momento em que nós temos uma polia móvel, uma polia fixa ou várias polias móveis, este sistema facilita a redução do esforço exercido para erguer esse corpo. E nesse sistema de talha, podemos observar que a redução no esforço depende diretamente ao número de polias móveis existentes no sistema. No sistema de roldanas ou polias, na aplicação das leis de Newton, podemos observar que para determinarmos a redução do esforço aplicada para erguer um corpo em um sistema de talha, nós poderemos fazer a distribuição das forças utilizando as leis de Newton ou utilizando a expressão aqui ao lado, onde podemos observar que a força será a força aplicada, P será o peso em que se quer erguer, e observe no denominador o expoente da base 2 representa o número de polias ou roldanas móveis no sistema. De outra forma também, podemos adaptar a essa expressão se nós quisermos determinar qual a altura que devemos erguer este corpo ou qual o comprimento da corda que deveremos puxar para que esse corpo erga uma determinada altura, utilizando essa expressão aqui também ao lado, onde poderemos observar que H é a altura em que esse corpo será elevado e L será o comprimento da corda que deveremos puxar, mantendo uma velocidade constante neste movimento para erguer o corpo. E o valor de N continua sendo o número de polias móveis ou roldanas existentes no sistema. Vamos fazer uma aplicação para fixar o que nós aprendemos nesse vídeo. Para fixar o nosso conteúdo deste vídeo, vamos resolver duas questões básicas envolvendo a aplicação das leis de Newton e o que nós vimos em relação a roldanas, fios, blocos e sistemas de talha. Então observe que na primeira questão ele diz o seguinte: na figura abaixo temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, isto é, cuja massa é desprezível. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a massa de A igual a 9 kg e a massa de B 6 kg. Determine o valor da tração na corda e marque a alternativa correta. Na resolução da questão, observe que nós temos o bloco A que está apoiado sobre a superfície, então vamos determinar quais são as forças que estão atuando sobre o bloco. Em primeiro lugar, nós temos a força-peso do bloco A, que é a pressão que ele exerce sobre a superfície em virtude do seu peso, lembrando que é a força que a Terra exerce sobre o bloco. E temos a força normal, que é a força que a superfície exerce sobre o bloco. Bom, lembrando que essas duas forças, para que ela mantenha o equilíbrio do corpo, a resultante entre elas é igual a zero, ou seja, nós teremos uma resultante nula. Então, peso de A menos força normal é igual a zero. Vamos determinar agora as forças que estão atuando sobre o bloco B e sobre o fio que sustenta os dois corpos. Então, observe que em B nós temos o peso de B, PB. Nós temos a tração no fio que sustenta o corpo B. E lembrando que o corpo A ele será puxado também através do fio por uma força em sentido contrário, que também é tração. Lembrando que essas forças de tração são forças de pares de reação, então elas têm a mesma intensidade. Bom, para resolver o sistema, é necessário que a gente determine qual é o sentido do movimento. Então, lembrando que o corpo B está suspenso, por mais que sua massa seja menor que a massa de A, mas ele irá atuar no deslocamento do corpo A. Então, o sentido do movimento é este determinado na figura. Vamos agora analisar qual a resultante em cada um dos corpos.
lembrando que o peso de A e a força normal, a resultante entre elas é nula, então observe que a única força que vai fazer com que o corpo A se desloque será a tração no fio. Então, em A, nós teremos que a resultante será a força tensora igual a massa de A vezes a aceleração. Já em B, teremos que o peso de B menos tração, observe que eu estou considerando aí o peso de B positivo, uma grandeza vetorial positiva, porque vamos considerar aquela que está no mesmo sentido do movimento. E aqui estiver no sentido contrário, iremos considerar uma grandeza vetorial negativa. Então teremos peso de B menos tração igual a massa de B vezes A. Somando as duas expressões, T igual a massa de A vezes a aceleração e PB menos T igual a massa de B vezes a aceleração, e cortando as duas trações, já que eu tenho mais tração e menos tração, teremos a expressão peso de B igual a massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. Colocando A em evidência, então nós temos o peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Esta é a expressão que nós iremos utilizar para resolver nosso problema. Antes de tudo, já que o sistema está em movimento, é necessário que a gente determine qual é a aceleração do sistema. Então, substituindo os valores na nossa expressão, vamos encontrar a aceleração deste sistema. Então, teremos aí o peso de B é a massa de B vezes a aceleração da gravidade, igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. A massa de B, 6 kg, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, igual a 9 mais 6, onde 9 é a massa de A e 6 a massa de B, vezes a aceleração. 6 vezes 10, 60, igual a 9 mais 6, que é 15, vezes A. A aceleração vai ser igual a 60 dividido por 15, então temos aí a aceleração do sistema igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Esta aceleração é a aceleração do sistema. Então, vamos substituir o valor desta aceleração em qualquer uma das expressões anteriores que nós vimos. E assim, vamos encontrar a tração no fio. Então, utilizando a primeira expressão, onde nós vimos que a tração é igual a massa de A vezes a aceleração do sistema, então teremos que tração é igual a 9, que é a massa de A, vezes a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando aí esses valores, 9 vezes 4, teremos a tração de 36 newtons. Essa é a resposta da nossa questão 1. Vamos agora para uma questão 2, onde iremos aplicar os nossos conhecimentos em uma talha. Ele diz o seguinte: no sistema da figura ao lado, determine a força que o homem exerce para erguer o bloco de peso P igual a 200 newtons. Os fios e as polias são ideais. Então, observe que nós temos aí uma figura em que temos um homem que está puxando um bloco de peso 200 newtons, e na figura nós temos uma talha em que existe uma polia fixa e 3 polias móveis, onde elas estão indicadas aí pelas numerações 1, 2 e 3. Bom, para resolver essa questão, podemos utilizar duas formas de resolução. Uma delas é fazer a distribuição da força em relação aos fios que sustentam cada uma das polias. Ou seja, observe que nós teremos o peso de 200 newtons e temos a força de tração no fio também de 200 newtons. Observe que agora na primeira polia 1, vamos distribuir esse peso de 200 newtons nos dois fios que sustentam essa polia 1. Ou seja, para manter o sistema em equilíbrio, então nós teremos 100 para cada lado. Na segunda polia, vamos distribuir estes 100 newtons também nas outras duas cordas que sustentam a polia 2, ficando assim 50 newtons e 50 newtons. E, em seguida, iremos distribuir 50 newtons nos dois fios que sustentam a terceira polia, ficando 25 newtons para cada lado. Então a gente pode observar que pelo sistema o homem irá puxar esse peso de 200 newtons e aplicará apenas uma força de 25 newtons. Essa é a resposta da nossa questão. Bom, como eu falei anteriormente,
podemos também resolver utilizando aquela nossa expressão que nós vimos lá no nosso vídeo, onde F é igual a P sobre 2 elevado a N. Lembrando que F é a força que será exercida para erguer o peso, P é o peso que deverá ser erguido, e N, o expoente da base 2, é o número de polias que existem no sistema, polias móveis. Então, como temos 3 polias móveis, nossa equação ela fica F igual a 200 dividido por 2 à terceira. Lembrando que 2 à terceira é igual a 8, então teremos F igual a 200 dividido por 8. 200 dividido por 8, nós temos 25 newtons, é a força que o homem irá exercer para erguer o bloco. E aí nós temos as nossas questões de aplicação para fixar o conteúdo deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seus comentários aqui embaixo e também não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.